Mas você sabe que tem uma que eu quero fazer, porque eu sei que muita gente pensa sobre isso, já pensou ou está passando e pensando sobre isso agora. É a pergunta da Lina. A Lina pergunta o seguinte: gostaria muito que o senhor explicasse sobre o sofrimento, pois ela não entende porque uns sofrem mais que os outros. Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento na nossa caminhada, né? Eu vou encaixar com uma que fizeram aqui agora. Alguém colocou aqui, eu não vi o nome, falando exatamente assim, que ouviu de um pastor que quem tem o Espírito Santo não fica em depressão. Isso me chamou a atenção aqui, porque, gente, isso... Posso responder? Pode, vamos lá. Bora. Então, vamos lá. Gente, isso é outro engano que a religião trouxe, que tem frustrado muita gente e decepcionado muita gente no sentido com relação a essa teologia triunfalista, que o crente não vai ficar doente, que o crente não vai sofrer, que o crente não vai... Primeiro, curto e grossamente falando, existe uma promessa de Jesus. Estou brincando aqui, mas é uma promessa de Jesus, uma garantia. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso aí. Então, primeiro Jesus já garantiu que nesse mundo nós passaríamos dificuldade, porque 1 João 5,18 já vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, assim, a gente já vive num mundo que é um mundo caído, um mundo onde o nosso adversário hoje, com a permissão de Deus, mas hoje ele tem essa liberdade de ação, de liderança até, vamos dizer assim, o mundo jaz no maligno, é o que diz 1 João 5,18. Outra questão que a gente tem que pensar, antes de responder sobre isso, Jesus não nos criou para este mundo. Porque quando a gente fica pensando, por que eu sofro aqui? Por que eu sofro aqui? Gente, nós não fomos criados para essa terra. Não fomos criados para... Nós somos criados para a eternidade. Isaías tem aquele versículo indo falar que o ser humano, Deus colocou no ser humano um anseio pela eternidade. Nós fomos criados para o jardim. Nós viramos as costas para Deus. Deus criou a humanidade, colocou Adão e Eva no jardim, e Deus colocou ali no jardim o livre-arbítrio, porque se alguém tinha o livre-arbítrio pleno, era Adão e Eva somente. Depois do pecado, a gente já nasce com a natureza pecaminosa, escolhendo o mal, errando pelo mal. Então, nós fomos criados para o jardim. E depois da queda, vem, então, uma revelação progressiva que a gente chama, é uma história de redenção. Toda a história de Gênesis e Apocalipse é Deus trazendo a salvação para a humanidade, Deus trazendo a preparação para Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, toda a libertação, todas as histórias do Antigo Testamento de salvação, libertação, redenção, para consumar em Jesus Cristo e a cruz do Calvário. Jesus sofreu. Essa terra é sinônimo de sofrimento, mas através do sofrimento de Jesus, a cruz e a ressurreição, essa história linda de redenção, de resgate, de salvação. E aí culmina com Apocalipse 21, somente quando chega em novos céus e nova terra, Apocalipse 21, é quando ele fala: o sofrimento acabou. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais saudade, não haverá mais partida. Então, nós fomos criados para o Jardim do Éden e nós consumaremos esse ato somente com a segunda volta de Jesus no novos céus e nova terra. Isso aqui é sofrimento, gente. Isso aqui é sofrimento. Enquanto a gente está nessa carne, é sofrimento. Alguns num grau maior, outros num grau menor. Mas isso aqui nós somos de passagem. É isso que a gente precisa olhar. Por isso que Paulo fala o tempo todo, gente. Olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Nós somos passageiros. Ele fala sobre sermos passageiros, sermos forasteiros, sermos peregrinos, sermos estrangeiros. Paulo usa diversos adjetivos para mostrar que nós não somos dessa terra. Ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a nossa consciência, 1 Coríntios, quando vai falar de capítulo 15, que a nossa esperança,
E aqui, parafraseando, então, para a nossa pergunta, se a nossa alegria se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a questão é, nós não fomos criados para essa terra, para este momento, nós somos criados para a eternidade. E aí, esse ínterim, vamos dizer assim, esse meio do caminho, esse momento que nós vivemos, ele produz e produzirá e gerará certo nível de sofrimento. Uma das questões, Abacuque, o livro de Abacuque é esse questionamento. Então, é normal termos esse tipo de questionamento. Abacuque está questionando por que o mal? Por que o justo sofre? Por que a gente está penando? E Abacuque ainda vai mais. Ele começa a discutir não só porque o justo sofre, não só porque a gente está penando, mas como que Deus usa uma nação estrangeira, no caso era a Babilônia, para justamente trazer punição, para advertir, né, o povo de Deus. Como que Deus ainda usa o mal para trazer punição, para trazer uma advertência, né, um castigo, vamos dizer assim. Na verdade, a gente gosta de falar disciplina, mas para trazer essa disciplina para o povo escolhido de Deus. E aí, a conclusão que ele chega, né, já no capítulo 2, ele já chega à conclusão: o justo viverá pela fé. O justo não vive pelo que vê, o justo não vive pela circunstância, mas o justo vive pela fé, mesmo sofrendo. Porque daí, no capítulo 3, Abacuque chega à conclusão que é uma das orações mais lindas da Bíblia: ainda que a figueira não floresça. Ele não faz uma oração de vitória, ele não faz uma oração de prosperidade, ele não faz uma oração de conquista, mas ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não tenha bois nos currais, ainda assim eu exultarei e louvarei o Deus da minha salvação. Então, a questão é como a gente enxerga a vida. A questão do sofrimento é como nós enxergamos este momento e essa vida. Nós não fomos criados para essa vida. Nossa cabeça é lá. Pastor,